A caminhada pela anistia flopou de novo. Dessa vez flopou bastante, viu? Nós vamos bater um papo sobre as circunstâncias desse evento promovido novamente pelo Silas Malafaia e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu irmão, minha irmã, você que não conhece nosso trabalho, conheça os outros nossos vídeos, todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você, muito conteúdo subindo diariamente para você, meu irmão. Aqui, os nossos conteúdos são baseados nos fatos concretos da vida real, da realidade objetiva. Não são conteúdos baseados no achismo. Não, são fatos da política que estão acontecendo hoje na vida real. Como essa caminhada aí, flopada do Bolsonaro pela anistia. Isso aí está mordendo os calcanhares. Não é uma pauta que interessa os brasileiros, já saíram várias pesquisas sobre isso, mas é uma pauta que está dominando lá no Congresso Nacional. E é muito natural que isso ocorra. O Congresso está muito mais preocupado com os seus próprios assuntos do que com os assuntos do país. A caminhada pela anistia, ela flopou. Por que tem flopado sempre? Essa vez ela flopou bastante. Chegou em torno de, a polícia estimou, em torno de 4.000 pessoas. Muito pouca gente. Causou um baita engarrafamento no Distrito Federal, lá perto lá do entorno da Praça dos Três Poderes, mas muito pouca adesão. Em torno de 4.000 pessoas. E por que eles repetem isso? Porque é a única saída que o seu Jair Messias Bolsonaro tem. Essa saída política. Não, a defesa jurídica dele, ela já foi para o espaço, tem muita prova. A defesa já abandonou isso aí. Eles estão na saída política, querem resolver esse assunto de forma política. Foi o mais explícito possível todas essas manifestações convocadas pelo Silas Malafaia e pelo Bolsonaro. Esta de Brasília foi a mais explícita possível, a mais explícita. Ele foi textual, nunca foi anistia. Eles ficam falando aí que é pelas velhinhas, de Bíblia na mão, os coitadinhos que acreditaram no Bolsonaro, que foram lá pedir um golpe de Estado na Praça dos Três Poderes, quase mataram um policial a paulada lá, mas eles falam que é por essa gente aí. Não, nunca foi por ele, nunca foi. Dessa vez eles foram explícitos. É uma decisão política lá do Congresso Nacional, em que pese a população brasileira achar que 30 e poucos por cento, grosso modo, acham que as penas para essa turma toda foi de bom tamanho, tá legal. 20 e poucos por cento, aí já dá mais de 50 e poucos por cento, né? Acho que 25%, acho que as penas foram até pequenas para quem pediu golpe de Estado. Não é uma pauta nacional. A pauta nacional seria os juros elevadíssimos que o Banco Central acabou de decretar, a falta de responsabilidade fiscal, o arroz que a classe média está começando a ter problema, um mercado muito caro, mas o Congresso não está preocupado com as pautas do povo, ele está preocupado com as suas próprias pautas, porque nos tempos atuais, onde essa idolatria pelos segmentos, pelos elementos da política, ela permite que o Congresso desconsidere qualquer pauta da população e trabalhe tão exclusivamente pelos seus interesses monetários. O Congresso só está trabalhando por interesse monetário. Está muito focado nas emendas. Tanto é que, enquanto ocorria a caminhada pela anistia, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou o trancamento da ação do Hamas, também pensando trancamento da ação penal inteira, de todos os indiciados ali do dia 8, como coisa que isso vá parar. A Constituição é clara, ela é muito clara nesse aspecto. Vai travar a ação penal do deputado e senador, que estão envolvidos a partir dos atos, a partir dos eventos ocorridos após a diplomação. O ministro Zanin já se manifestou de forma muito clara. Os casos do deputado Ramagem,
é apenas o dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado. O resto das ações de golpe de Estado, isso tudo, o processo segue. Mas a Câmara fez questão de aprovar o trancamento da ação penal inteira para que o Supremo se debruce sobre isso e fale exatamente o que eu estou lhe falando. Vai desmembrar essa ação penal toda, tem jurisprudência já a rodo disso aí, mas fez muito mais porque o Flávio Dino, o Supremo, está trancando a liberação do cascalho, da grana. Não é pela anistia, não é por esses caras aí, é para manter o grupo do Bolsonaro e seu entorno, os criminosos que pediram golpe de Estado efetivamente. Aí vai uma crítica muito grande ao espectro político de direita, que não cobra que estes criminosos que pediram golpe de Estado sejam apenados na forma da lei, a direita finge que isso não ocorreu, mas ocorreu sim, ocorreu. Tentaram transformar o exército brasileiro numa milícia bolsonarista para dar na porretada, para fazer o serviço sujo que eles não tiveram condições, não têm condições de fazer. É para isso que eles queriam um golpe de Estado. Transformar um exército numa milícia, sim. E a direita fica achando que isso é a coisa mais normal do mundo. Não, não é normal. Não é normal, está muito errado isso. Os políticos, a maioria do espectro político já queria também golpe de Estado, mas aí tem a conivência da Suprema Corte, que é muito ruim punir político. Ela não foi feita para punir político, foi feita para fazer festa com político. E aí nós ficamos nessa brincadeira aí de anistia, que é inconstitucional, em matérias votadas pela Câmara, é inconstitucional porque sequer os presos, sequer os envolvidos nos atos do dia 8, foram julgados, sequer foram apenados. Agora o caboclo pede um golpe de Estado, quer um golpe de Estado, tenta um golpe de Estado, sai livre, leve e solto. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Vai ter um golpe de Estado nesse país, vai ter. Mas o civil aí, sobretudo o espectro político de direita, está muito curto, com uma visão pouco abrangente. Vai ratificar tudo, pode dar um golpe. Assim que se aprovar essa excrescência, é um atestado, é um diploma de você pode dar um golpe de Estado no país que, se der errado, estará tudo correto, tudo certo. E o civil, sobretudo o espectro político de direita, tem uma visão míope das coisas. Acho que as Forças Armadas do Brasil, se derem um golpe de Estado, a Força Armada não quer. As Forças Armadas querem defender a democracia efetiva aí que tem, a democracia liberal que está posta na Constituição de 88. Mas se tivesse que dar um golpe de Estado, qual o civil que ia governar? Nenhum civil irá governar, nem de direita, nem de esquerda, nenhum civil irá governar. Ainda mais um inepto como o Jair Messias Bolsonaro. O que ia acontecer é esse bando de direita e ficar puxando o saco de general. É isso que ia acontecer. Apenas isso. Mas tudo isso está ocorrendo na velocidade que está ocorrendo, na intensidade que está ocorrendo, por culpa exclusiva do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Duas instituições muito ruins, muito lenientes, com criminosos do colarinho branco. Muito ruim, extremamente ruim. Isso é tão ruim para o Brasil. A desmoralização dessas instituições, Ministério Público Supremo, é tão ruim para o país. E seus membros, não fazem nada para acelerar e mudar esse estado de coisa. Não, eles estão se lixando. Se são desmoralizados diuturnamente por essa escumalha, como o Malafaia, um mercador da fé. Eles não ligam, eles estão interessados mais em poder, contra-cheque, ficar negociando, em que pese a desmoralização de todo o judiciário brasileiro está em jogo neste momento. É isso que está em jogo. É uma pena. Mais do mesmo, sem apelo popular, com apelo político e, tudo indica, com a conivência das duas instituições que tocam a justiça no Brasil. Instituições essas muito ruins, meu irmão, minha irmã. O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Se essas duas instituições fossem minimamente sérias,
toda essa galera, inclusive alguns deputados, já estariam em cana, presos todo mundo. Mas as instituições, elas trabalham, parece que até de propósito, pela desmoralização de suas próprias instituições. Parece que seus membros do Ministério Público e do Supremo, trabalham diuturnamente, incansavelmente, para desmoralizarem essas duas importantes instituições de uma democracia liberal. Uma pena. Este é o Brasil que a gente vive atualmente. Se fosse sério, todo mundo, toda essa galera já estaria em cana. Escreve, curte, compartilha, sobe o like. Você, meu irmão, é muito bem-vindo. A senhora, minha irmã, é muito bem-vinda. Aqui nós respeitamos a todos os pensamentos, só não respeitamos os radicais. Esta é uma praça, aqui é uma praça contra o radicalismo que está posto aí no debate político brasileiro. Escreve, curte, compartilha e sobe o like. Valeu? Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!